saudade que eu estava de conversar com vocês aqui pelas telinhas. Estamos iniciando hoje, então, um novo projeto, o podcast Ela é o Elo. Que eu seja o elo entre vocês e a informação, entre vocês e a cultura, entre vocês e a política, que a gente possa usar esse tempo, esse espaço para conversar, para trocar experiências, para ter novos conhecimentos. E hoje, pessoal, a gente vai começar então conversando com o ator, roteirista, diretor, produtor e apresentador que na televisão dirigiu vários programas e minisséries. Foi o diretor responsável por projetos especiais na emissora SBT e é o autor do filme e livro A Flor da Gigoia. Ainda não adivinharam de quem eu estou falando? Pois então eu vou apresentar vocês, Ivo Schergel Júnior. Aê! Que alegria te receber aqui no nosso primeiro podcast. Olha aí. Inventando coisa, né, Ivo? Porque a gente está sempre inventando uma coisa diferente. Acho que esse é o prazer da vida, né? A gente está E sempre eu fazendo coisas novas. e eu fico muito feliz que sejas tu, Daisy, o elo, nesse caso entre a cultura, nesse caso da informação sobre mim e aqueles que têm curiosidade. Muito obrigado e parabéns pelo projeto. Ah, muito obrigada por ter vindo aqui com a gente, separado esse tempo para a gente poder conversar e conhecer um pouquinho melhor, então, o Ivo, que tem uma história de vida linda, com muitas experiências. Então, vamos começar do princípio? Vamos lá. Como que era o Ivo na infância? Me conta, como é que era o menino Ivo? Eu queria que tu perguntasse isso para minha mãe, porque ela tem uma outra versão. Não, hoje Tô não, talvez brincando, no brincadeira. próximo. Olha, Deise, eu acredito, primeiro, tive uma infância muito feliz, né, com a minha família e uma criança serelepe, como sou até hoje um adulto serelepe, né, inquieto, acho que esse é um adjetivo aí que a vida inteira me acompanha, mas muito feliz, né, eu nasci em Porto Alegre, logo fui para Guaíba, então minha infância toda foi na cidade de Guaíba, né, que eu mesmo tendo nascido em Porto Alegre, reconheço Guaíba como a minha cidade natal, né, desde 1 ano de idade, então morei em vários bairros, né, tive uma infância bacana e é muito legal dizer que foi na infância já que nasceu o que foi norteado, assim, quase que a minha vida inteira. Foi vendo filmes com meu pai, na época até filme dos Trapalhões, que que eu vi aquela sementinha e eu disse: "Pai, como é que se trabalha ali dentro?", que era a televisão, Sim, né, porque era televisão, era a né. televisão. E desde então, de lá para cá, são 45 anos fazendo arte, né, oriundo dessa vontade, dessa curiosidade. E é incrível, porque a minha felicidade sempre foi também criança, era brincar com personagens, com super-heróis, e eu acho que é assim, né, essa questão lúdica orientou muito, assim, a minha infância, as minhas brincadeiras, tudo. E eu posso dizer que foi a maior oficina, assim, né, de criatividade, e a gente fala como artista, é bom tu linkar essa relação com a infância, e eu dei muitas aulas ao longo da minha vida de interpretação, e a gente sempre diz quando vai dar aula para adulto, a gente assim: "A gente precisa", essa é uma máxima do meio artístico, Sim. "preciso resgatar a criança que está dentro de ti". E é essa criança, sabe, que eu aos 45 anos hoje, aquela criança de Guaíba, que brincava, apaixonado por personagens, por contar e ouvir histórias, que eu acho que eu venho sempre tentando redescobrir, né, reestimular, continuar nesse mundo lúdico. Então, sobre a minha infância, eu acho que sim, é meio piegas falar que é a melhor fase da vida, mas essa é a fase da vida que norteia, assim, todos os meus passos e eu acredito que até o fim eu vou tentar, na medida do possível ainda, ser criança. Então foi na infância, Ivo, que já veio essa veia artística, assim, essa vontade de trabalhar com arte já foi no início, na infância. Sim, eu assim, tem um ponto culminante muito importante, né. Eu tinha essa vontade, eu tinha essa curiosidade, mas foi na quinta série que as professoras de português, e aqui eu faço um parênteses, a importância dos professores, todos nós sabemos, né, isso é uma máxima, mas não é diferente na minha vida, foi uma professora de português atenta, que me deu, né, que me fez ter uma vontade que seguir os passos da minha vida inteira, da minha busca profissional, da minha busca pessoal. E eu me lembro e eu já tinha naquela época uma vontade de adaptar as coisas para não ser igual às coisas que eu via. Isso eu acho que até hoje eu tento, né. Mas aí a gente tinha que fazer uma apresentação de teatro e era Chapeuzinho Vermelho. E na época eu me lembro, eu devia ter, sei lá, 12 ou 13 anos no máximo, e eu fiz uma adaptação chamado
para uma peça adulta chamado Vermelho de Raiva. Gente, vermelho de raiva, olha a adaptação. E aí o lobo mau era o lobo lobão, eu lembro ainda, lobo lobão que seduzia, chapeuzinho da enfim, e essa brincadeira, óbvio, né, e eu me lembro que tem um vídeo VHS muito ruim que uma das minhas colegas na época gravou, e era horrível, Deis, era horrível, Mas era era a primeira experiência, Ivo. não, Estava claro, aprimorando claro. ali o Mas artista. eu tenho uma sensação que não condiz com a verdade, porque a minha sensação é que foi glorioso, que foi maravilhoso, tanto que me fez buscar isso. Mas depois de muitos anos, essa minha colega me mostrou e eu não conseguia falar, falava pra dentro, mas ali nasceu. E uma professora, isso é importante, olhou pra mim nos olhos e disse, eu não sei se era só pra me agradar, mas ela disse: "Guri, Ivo, tu é bom nisso, por que tu não tenta?" E dali eu comecei, eu me lembro na época tinha uns professores de teatro, e eu comecei a buscar, e desde então, desde a quinta série, eu eu tive várias experiências profissionais diferentes, mas sempre dentro dessa busca da arte, da cultura, desse universo, né, que depois muito mais amplo, da cultura. Mas foi Falando na das infância. professoras agora, lembrei também, né, e eu quando era criança, eu acho que a gente tem muito isso, né, como a professora é o primeiro profissional que a gente tem contato, né, eu achava o máximo, né, eu queria ser professora e eu Ah, tenho é? isso até hoje, é uma coisa e aí tu falasse dessa coisa da gente, voltar para nossa criança, né, buscar nossa criança interior, até estive lendo sobre isso também, nesse resgate, e eu tenho sempre essa vontade de ser professora, eu vou ter que ser professora de alguma coisa, Olha vou ter que aí. inventar alguma coisa, uma especialização, não sei. Eu sempre tenho essa vontade, porque eu gosto de explicar, eu gosto de falar, eu gosto de ensinar, eu tenho essa sou Temo paciente para isso, né. Temos isso em comum, não a paciência, né. Porque tu é muito mais paciente, mas essa vontade, assim, né, eu dei aula muitos anos também de interpretação, né, de Uhum. direção de cinema, e há pouco tempo agora também tô entrando muito, eu entrei no mestrado, então provavelmente aí eu vou acabar também sendo professor, né, que eu gosto muito, mas isso Tá, mas é vamos mais seguir adiante. então, vamos seguir a história dessa vida aqui do nosso convidado. Adolescência, como que foi na adolescência? Quinta série ali criança, e aí depois seguiu então os passos, seguiu procurando estudar e aprender sobre interpretação, como é que foi a adolescência? Olha, no claro, já vou falar do profissional, mas quando tu falou adolescência, a primeira coisa que veio na minha cabeça é: "Que saudade". Que saudade, desde eu fui muito feliz. Eu fui muito feliz na minha infância, mas a minha adolescência, eu acho que até porque eu já fazia muito teatro, né, então a gente vai descobrindo ali, né, e isso é interessante falar, assim, e isso tem muito a ver comigo. E aí eu fui descobrindo, já comecei a fazer teatro, eu começava a aparecer, a me destacar, e uma coisa foi levando a outra, assim, e comecei a gostar dessa sensação, né, e comecei a estudar, então é importante, às vezes a gente freia, assim, né, a arte em si, diz: "Não, será que isso aqui é egocentrismo? Não, não é esse o caminho", mas não, é um campo motivacional, assim, que vai evoluindo junto. E na minha adolescência, quanto mais namoradinha, vou ser bem honesto aqui, Tá, tem né, que ser bem honesta, quanto contar a mais verdade pra gente. quanto mais namoradinha eu conseguia, mais eu queria ser artista. Ah, porque elas gostavam Elas gostavam, namorar o o artista. artista. Aí o que que aconteceu? Eu comecei a tocar guitarra, eu come eu comecei a ir para grêmio estudantil na época também, que tudo que pudesse me destacar, né. Eh, Só que e isso é uma coisa louca, assim, porque parece um motivo bobo e até pode ser, né, nessa época, mas isso vai te fazendo querer aprender, querer estudar, e eu comecei a realmente fazer de verdade, né. Então eu me recordo muito do meu primeiro comercial de televisão, né, e foi na minha adolescência, eu tinha 16 anos, né, não era Uhum. tão novinho, mas já vinha de uma carreira extensa de teatro. Dos 12 até os 16 eu já fazia muitas peças, já tinha fazia peça de teatro profissional já em Porto Alegre, mas aos 16 eu passei no meu primeiro teste para um comercial, de política ainda, Ixi, de era um de de política, política. gente. Posso falar aqui, na época, né, era para o governador Brito. Eu fui como ator, né, contratado, Uhum, fiz teste na sim. produtora, olha, faz tempo, né, na primeira campanha do Brito. E e aí sim aconteceu uma mágica, aí eu consegui aquele sonho de infância que a gente estava falando, de: "Pai, como é que eu entro naquela caixinha?". Ah, Eu tu olhei te e vi: viu na "Eu tô dentro caixinha. da caixinha". Que bacana. E essa é uma sensação, me arrepia falar isso, assim,
porque ali eu consegui entender assim, cara, aquilo que a gente sonha é tão distante se a gente batalhar realmente e quiser muito e não desistir, parece uma máxima de qualquer coach hoje em dia, mas quando isso acontece, né, com a tua própria percepção, tu consegue entender isso de uma maneira muito mais clara. E aí eu vi, eu não estava só apaixonado pela caixinha, estar ali naquele local, na frente das câmeras, embaixo das luzes, foi tão encantador quanto pensar que eu podia estar. E aí ali foi um baque muito grande para mim, assim, eu disse: "É isso que eu É isso que quero eu quero. mesmo". Uhum. E aí depois fiz muitos comerciais, né, aí fiz uma teve uma época que eu, enfim, fazia 2 já estava em 2 3 comerciais por mês, assim, diferente. Então aí eu tive essa relação e isso foi muito da na minha adolescência pré-vida adulta ali, né, dos meus 16 aos meus 30 anos, assim, praticamente fiz muita Isso é publicidade. interessante tu dizer, né, que tu vem desde a infância com essa convicção, né, de descobrindo o teu dom, descobrindo o teu talento, e é isso que eu quero fazer, né. Eu já não tive isso, assim, só Ah, tive é? essa questão de ser professora, depois de criança, mas aí quando cheguei na adolescência, ali no finalzinho do ensino médio, fiquei muito em dúvida, assim, porque eu gostava de tanta coisa. Eu queria ser professora, eu queria ser jornalista, porque desde criança, né, Claro. brincava, pegava o jornal, a revista, ia pra frente do espelho e brincava de apresentar o jornal, né, que eu estava apresentando o jornal. Ih, já era apresentadora, Aham, ó. desde criança, na frente do espelho ali com pegava um jornal, uma revista e ia lendo as notícias ali como se eu estivesse apresentando, né. Eu gostava, eu me lembro que quando o primeiro vestibular que eu fiz para pedagogia, que era para ser professora numa universidade, jornalismo na outra, porque eu gostava de todas aquelas coisas, e acabei passando no direito ali, né, e na função da loja, né, de abrir a loja ali em Guaíba, e acabamos seguindo pelo direito. Mas eu tenho também essa sede de aprender, assim, eu sempre gosto de aprender coisa nova, de fazer Claro. coisa nova, né. Agora eu já estou pensando qual vai ser a nova faculdade. Ah, é? Que legal. Não, Aham, tô e pensando. tudo isso além de tudo, apresentadora, né, Deise, ainda virou uma e eu digo pra ela há bastante tempo, viu, gente, eu vou falar aqui mesmo, o programa é dela, claro, mas eu tô muito feliz, porque fazem alguns anos que eu digo da capacidade que ela tinha de ser uma apresentadora. Então estar aqui no teu programa hoje me deixa Ah, eu tô bem envaidecido. feliz, né, pra mim é também uma realização daquele sonho da menina, né, que brincava na frente do espelho, né. Coisa Claro, boa, né, coisa quando a gente boa. consegue realizar os sonhos. Tá, mas olha só, vamos seguir então, passou pela adolescência, em algum momento tu entras para uma emissora de televisão, uma grande emissora do nosso país, que é o SBT. Como que aconteceu isso aí? Então, assim, eu vou retornar um pouquinho no entremeio disso. Depois que eu fiz muita publicidade, fiz teatro profissional, eu fui indicado ao Prêmio Açorianos de melhor ator no Rio Grande do Sul, assim, eu tinha uma carreira de ator muito ascendente aqui, né, e teoricamente eu me senti meio que naquele momento, eu não tinha mais no Rio Grande do Sul, essa era a minha visão na época e também de alguns professores e amigos profissionais meu, não tinha mais muito para onde ir, o mercado mais ou menos era Uhum, sim. fazia muita publicidade, fazia teatro profissional, entrava em algumas produções, né, da RBS na época e tal, que eram os curtas, enfim. E aí eu achei: "Tá, agora um próximo passo". Então eu fui com 20 anos, é isso, com 20 e alguma coisa, eu fui para o Rio de Janeiro. Então Ah, eu sim. tive que voltar um pouquinho para entender como é que eu Claro, fui pra parar gente continuar na no história. SBT. Antes do SBT, eu trabalhei 3 anos na Rede Globo, no Projac. E aí no SBT eu fui na época, vocês vão entender por que que eu tô rindo, porque acreditem ou não, né, eu já fui elenco de apoio da novela Malhação, Ah, da segunda legal! temporada. Foi um dos meninos da Do malhação. múltipla escolha, meu Deus, agora o pessoal aqui, né, a Roberta que tá ali atrás nem sabe ainda, mas o Malhação tem muitos anos. E aí eu fui como elenco de apoio, tinha feito uma oficina com o diretor da Globo aqui, ele gostou, me chamou eu e mais 2 colegas, e eu tive uma vida no Rio de Janeiro muito, ativa, assim, proativa em relação à arte. Lá houve, assim, um boom para um outro lado que me levou, porque até então era ator, 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 arte e tentava aprender. E lá eu fui fazer um curso de direção com a convicção plena de que é uma consciência técnica mais apurada ia melhorar o meu movimento emocional como artista, né, a minha defesa do personagem. Só que aí eu bebi na fonte, gostei da fonte de diretor e fiz um curta. E foi bem assim que eu entrei para o outro lado da câmera. Fiz um curta como ator, esse curta ganhou um monte de prêmio,
E eu não tinha nenhuma pretensão de ser diretor, nenhuma. Sempre quis ser só ator até então. E aí me chamaram para dirigir um comercial. E aí veio uma mudança muito grande na minha vida. Quando eu dirigi o comercial desse e foram me pagar o cachê, e eu acostumado com cachê de ator, eu disse: "Meu Deus, eu consegui pagar o aluguel do mês todo e ainda sobrou dinheiro com o cachê da direção de um Direção de comercial". um E eu comercial? como ator acostumado a ralar muito para conseguir, enfim, né, a dificuldade que é ator em início de carreira, e eu disse: "Não". E aí fui dirigir, e aí foi muito legal, porque eu comecei a ter um certo conceito como diretor, acho que eu, né, comecei a acertar a mão, assim, em alguns comerciais, em algumas coisas, e comecei a virar diretor, e aí virei Mas aí diretor. sentiu, assim, quando foi para esse outro papel de diretor, dirigir aí os atores, a equipe, sentiu também o friozinho na barriga? Gostou também da experiência? Gostei desse, que legal tu perguntar isso pra mim, porque a gente tem pouca oportunidade de dizer isso. Gostei muito, mas eu tinha uma frustração, não era a mesma sensação minha de atuar, de estar Hum. na frente das câmeras, não me completava dessa forma. E eu aí começou uma questão, né, tá, mas eu tô ganhando grana, tô virando, ah, mas tô virando mais diretor do que ator. E quando eu fui entrar nesse paradoxo, aconteceu um outro movimento no meio disso tudo paralelo, mas tá na linha do tempo, que eu escrevi o meu primeiro roteiro, que eu não até então, perceba, era ator, virei diretor, Tá, ainda não ok. era roteirista. Mas eu escrevi um primeiro roteiro, porque assim, pra eu viver como ator no Rio de Janeiro, eu trabalhava no Projac, às vezes de manhã, de tarde, eu morava em Copacabana, Jacarepaguá é o Projac, é longe, mas quando eu voltava, eu no fim da tarde vendia cerveja nas areias de Copacabana, né, ralação mesmo, ralação total. E nisso eu escrevi um texto chamado Vende-se um Ator. Eu linkei a minha busca toda com a questão de vender De vender. cerveja e tal, Uhum. né, comprar o próprio sonho, então tinha toda uma metáfora nesse sentido. E aí vem uma resposta importante da tua pergunta para mim. Quando eu escrevi e eu dirigi o que eu escrevi, aí eu Aí foi senti. diferente. Aí eu disse: "Ih, cara, olha", Isso eu é fico muito emocionado, cara. legal. Ai, que legal Eu fico isso. emocionado porque não tem consciência nisso, isso vai acontecendo Mas que com bacana, né, a aproveitar as vida. oportunidades da vida, né, isso é uma coisa que a gente conversa em casa até com as crianças, né. Claro que a gente tem um planejamento, a gente tem sonhos, a gente tem metas, mas às vezes a vida nos dá oportunidades, né. Perfeito, Aquilo que a gente fala que passou o cavalo encilhado, né, e a gente tem que subir no cavalo e tem que aproveitar a oportunidade, porque depois não volta mais. E aí tu teve a oportunidade de escrever e pôde ter essa vivência, de ver que era muito legal escrever e dirigir depois também, né. e aí eu me senti completo como eu me senti atuando, sabe. E aí eu: "Opa, tem chance de eu até conseguir ganhar um dinheiro e ser feliz", né, porque assim, eu nunca busquei desde e eu não estou falando isso como uma máxima, porque eu não vejo erro, eu acho que, todo mundo que tem um objetivo eu já acho super válido, assim, né, a minha tu tem um objetivo definido? Beleza, então Vai lá, segue, segue, não segue, quem luta, não desiste. eu não sou ninguém para opinar no teu objetivo, mas eu tenho um certo estranhamento quem não tem um objetivo, assim, eu penso: "E o que que te motiva, né, a acordar?". Então, assim, essas coisas. E quando eu comecei a dirigir, comecei a escrever, a gente tem uma máxima, uma brincadeira, que é também do meio artístico, que a gente diz: "Quando tu escreve, tu brinca de Deus". E óbvio, né, essa analogia, essa metáfora, porque tu decide, tu cria a vida dos personagens, tu cria o meio comum, tu cria e isso tudo, assim, trazia e não quer dizer que seja bom nem ruim, mas a sensação de compor essas coisas, Criar uma história, criar uma criar, vida de um personagem, né. e isso me trouxe. Então, na minha vida isso foi muito importante. E agora, acho que respondendo objetivamente, fiz todo esse preâmbulo para dizer como eu cheguei no SBT. E de lá, depois que eu entrei na Globo, eu trabalhei só no Rio de Janeiro em 4 emissoras diferentes, né. Depois trabalhei no SBT de São Paulo e voltei para o Rio Grande do Sul, em 2002, 13, enfim, Uhum. não me lembro Em direito torno na linha do disso. tempo, em torno disso. E vim produzir, eu só vim produzir na época, o curso do Fábio Barreto, bem na época que estava rodando o Quatrilho, lembra o filme, que até foi indicado ao Oscar na época.
e eu estava produzindo cursos do Fábio Barreto, né, aqui no Rio Grande do Sul. Nessa época eu já virei produtor também, né, tudo para fazer um dinheiro. De tudo, faz de tudo esse homem, múltiplas funções. E no SBT tem um lance, assim, bem claro, depois que eu voltei para o Rio Grande do Sul, eu conhecia muito mais gente no Rio de Janeiro, né, na minha vida profissional, do que no pra Porto Alegre. Então, quando eu voltei e produzi isso, eu voltei a fazer comerciais, porque eu já estava aqui, continuei, né, fazendo a Zeppelin Filmes, comerciais nacionais, fiz comercial da Skol, fiz comercial do Posto Esso, enfim, das maiores marcas, assim, eu fazia, muita publicidade, como eu disse. E o pessoal do SBT me via nessas publicidades, porque eu já era um ator conhecido de publicidade, e me chamaram, Daisy, eu nunca vou esquecer, me chamaram no SBT: "Ah, a gente viu que tu é bem descontraído e tal, a gente aprovou um projeto de verão", que era, sabe aqueles projetos que os repórteres entrevistam os guardas de Ah, trânsito na na praia? Na praia, na beira praia. da BR ali, da Freeway, era só isso. Só que eles estavam com medo de botar um repórter, porque como era ao vivo, se desse algum problema no link, o repórter poderia não poder improvisar. A resposta, eu disse: "Ok, tudo bem". Eles: "Ah, que tu acha?". Aí eu não esqueço que eu fiz a seguinte pergunta, olha só, depois eu passei 10 anos nessa emissora, e eu acho que foi por conta disso. Eu disse: "Ok, vocês estão perguntando o que eu acho, vocês querem que eu pense ou que eu execute?". Eu nunca esqueci, olha o peitaço, né. Aham. É um guri, disse isso Olha para o só. diretor do SBT, porque eu posso só executar, eu sou um ator muito bem Sim. mandado, Uhum. mas eu tenho currículo, diretor, blá, 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 mas se vocês quiserem que eu pense, aí é outra coisa. "Não, não, a gente quer que tu pense". No terceiro programa já não era ao vivo, era gravado, eu criei o Verão SBT, que virou Estações SBT, virou verão, inverno, outono Ah, SBT. se prolongou por todo o Todo ano. ano foi um sucesso disso, eu fiz 3 minisséries, eu fiz o Verão SBT por 12 anos, e a gente ganhou um prêmio na época do maior projeto de verão da televisão brasileira, assim, né. E aí criei milhões de coisas, e dali eu virei diretor de projetos especiais, dirigi muitos outros, na época levei até o próprio seu da RBS, levei o Anônimos para o SBT, criei o meu programa que era o Masbá, que ainda está no ar, né. E aí, Deise, meu Deus, aí o céu é o limite, mas foi assim que eu entrei, e eu acho que sempre tudo que eu consegui conquistar, eu gostaria de dizer aqui, tem umas pessoas que as coisas são mais fáceis, né, eu nunca tive nada fácil, Deise. Eu não conheço muitas pessoas que Não, foram eu fácil, entendeu? fácil não, eu não tô Geralmente os meus desmerecendo. amigos, assim, quando eu paro pra pensar também todo mundo ralou muito, Ralou, assim, né. rala muito e rala até hoje, né, a gente tá sempre correndo atrás da máquina, porque a gente tem sonhos, objetivos, Perfeito. projetos, agora tem os filhos, a gente quer ver os filhos formados, né, então a gente tá sempre correndo atrás da máquina. Eu acho que eu tenho essa sensação, talvez, eu acho que tá certo, a maioria das pessoas é mais na relação mesmo, né. No meio artístico a gente às vezes tem essa sensação, porque para algumas pessoas aquele que indica, né, às vezes não tem É, tanto talento, então eu fico um pouco com essa sensação, mas não, né, não diminui nem aumento ninguém por isso, mas sei da minha experiência, né, então sempre foi uma questão de ter bastante coragem, assim, né, de pra aproveitar as conseguir aproveitar as oportunidades. oportunidades. Uhum. Tá, e agora nos conta desse projeto aqui, ó, A Flor da Gigoia, é o mesmo nome do filme, né? É, nossa, Conta a história do filme e do livro. a flor da jiboia. Eu acho que a flor da jiboia, eu digo, é um pouco um pouco de todas as histórias que eu vivi, assim, de romance da minha vida, estão aí dentro, com pessoas diferentes, né, com mulheres diferentes que eu tive, não, e nenhuma específica, porque é um livro de amor, mas Uhum. principalmente dessa dualidade, assim, que eu acho que está muito intrínseca em mim, que é a família ou a profissão, sabe. Quem me conhece, tu me conhece, pouco sabe que, né, eu vivo muito isso, assim, né. Priorizei muito, assim, a profissão e tal, mas sempre senti muita vontade e me senti querendo estar próximo da família. E a Flor da Gigoia, quando eu saí do SBT, isso é legal agora, falar bem, assim, de como nasceu. Eu já era formado em cinema, né, depois no meio disso tudo ainda eu fiz faculdade, me formei, Uhum. dei aula depois na faculdade, fiz pós-graduação em cinema expandido, e aí eu queria muito, porque sempre foi com perdão a palavra, o meu tesão sempre foi contar histórias. Se perguntar o que que eu sou de tudo isso que eu faço, eu sou o mesmo homem primata que desenhava nas cavernas, é alguém tentando contar histórias, essa é a minha grande cachaça, que eu, no meio de tudo isso, eu consegui me identificar em mim. Mas, aí,
Aí eu fui pra televisão, e antes era comercial. Então eu sentia que eu ficava protelando os meus projetos mais pessoais, por questões de correr atrás da máquina mesmo, né, de pagar as contas no fim do mês e ter grana e tal. E eu senti, por mais feliz que eu fosse na televisão, estar ali criava uma zona de conforto e me tirava do meu objetivo principal, que era fazer filmes, e sempre foi fazer filmes. Com toda a dificuldade que é fazer filmes Pois no é, né, nosso não é país, né. fácil. Quando eu saí do SBT, eu disse: "Eu não vou fazer mais nada, enquanto eu não tiver um longa-metragem", porque um cineasta que não tem filme não é um cineasta. Tenho muitos curtas-metragens, alguns bem premiados, mas eu não tinha um longa-metragem. Então eu me concentrei e escrevi, porque eu morei no Rio de Janeiro, A Flor da Gigoia. E aí, quando eu escrevi A Flor da Gigoia, recém saído do SBT, eu fiz mais uma doideira deles. Como eu conhecia bastante gente, né, no Rio de Janeiro, e tinha vários amigos conhecidos, né, atores reconhecidos do grande público, globais, de outras emissoras, e eu disse: "Não, vou retomar". Eu fiz umas ligações para alguns amigos e disse: "Eu tô com um filme aqui, vamos fazer uma leitura tal dia". Os caras: "Vamos, vamos, vamos". E eu ativei todo mundo no Rio de Janeiro. Eu não tinha escrito uma única linha. E olha a doideira, eu achei que eu vou sentar aqui, eu tenho uma ideia de história, eu vou escrever. Eu escrevi tudo que eu podia imaginar, não deu 15 páginas. Um filme normalmente tem de 80 a 120 páginas. E eu não Gente, co aí eu dei: "Senhor, obrigado por eu ter uma faculdade de cinema". Aí eu voltei lá para os princípios básicos da escrita de roteiro, fiz a timeline, fiz escaleta, aí eu fiz tudo aquilo que eu já seguiu os sabia, passos. segui os passos. E escrevi A Flor da Gigoia. Só que assim, faltavam 2 semanas, eu não tinha escrito metade, para a leitura que eu tinha marcado de um filme que eu nem tinha começado a escrever. A leitura é o momento que os atores se reúnem para ler o Isso, roteiro, é isso? isso É, aí, precisa desculpa. explicar, né, a gente Não, não tá conhece. certo. Uma leitura, e uma leitura dramática que a gente chama, né, eu tinha marcado uma leitura dramática, os atores ali, e eu não tinha. Então eu não vivi essas 2 semanas, não dormi, não comi, aquelas coisas todas, né, sonhava com a história, acordava, era normal. E escrevi um primeiro tratamento, que é o que a gente chama assim cada escrita. Chegamos lá e lemos o primeiro tratamento. Nessa leitura eu tinha lá, tava o Werner Schunemann, o Neville de Almeida, que é um grande diretor, né, e tem uma homenagem para ele no filme, um diretor de A Dama do Lotação, por exemplo, né, eu teve a terceira maior bilheteria da história do cinema brasileiro. Ah, a gente tinha Paulo Gracindo Júnior, Roberto Berindelli, e os grandes atores e atrizes, né, estavam lá. E eu levei então, e quando eu mostrei o roteiro, eles adoraram. E dali eu comecei a escalada, ou seja, um resumo, desse dia, da primeira vez que eu escrevi, até eu conseguir fazer o filme, foram 12 anos. Gente, todo esse tempo, Ivo, 12 anos. Do dia que eu deve escrevi, ser muito complexo, né? Deve ser complexo, é muito tudo complexo. isso é o roteiro, é o figurino, os personagens, e é gravar, a gravação, né? E tu Tem imagina muita fazer tudo coisa. isso sem dinheiro. Claro que tinha algum dinheiro, mas assim, eu fiz todos os trâmites que a gente legais e naturais para se fazer uma produção, entrei na Ancine, que é a agência nacional, o filme foi orçado por uma produtora executiva, 4.900.000 era o custo real do filme, eu cheguei a captar 2 milhões, não consegui o resto, devolvi. A verba voltou, porque eu não mexi na conta, porque eu teria que conseguir pelo menos a metade para tentar readequar projeto, aquelas coisas de projeto. Resumo, foi para gaveta. Lá pelo sexto ano, não Pelo consegui sexto captar, ano, ali pelo foi meio do caminho. foi pra Uhum. gaveta. E nesse momento da gaveta desse, eh, Deus é brincadeira, Deus sabe o que faz, né, por isso que é Deus, porque, quando eu estava aqui em Guaíba, já tinha voltado para o Rio Grande do Sul, nesse meio do caminho, e aí eu fui contratado, assim, pra ser diretor de fotografia de um filme no Rio de Janeiro. Claro, meus contatos, Uhum. indicações e tal. Sim. E eu fui para o Rio, fui passar 40 dias na época para rodar um longa-metragem looping, como diretor de fotografia, né. Recebi, não sei o que, estava com a equipe, um dia: "Equipe, vamos lá no meu hotel tomar uma cerveja, vamos". Aí eu disse: "Ah, eu tenho um roteiro que eu escrevi aqui no Rio de Janeiro", para o Rio de Janeiro, pra Ilha da Gigoia, que é a Gigoia. Eu li com a equipe A e eu lembrei, eu disse: "Mas é bom esse roteiro que eu escrevi". Pelo menos eu tinha gostado, né. "Vocês não querem fazer?" "Quero". E aí eu simplesmente fiquei no Rio de Janeiro e disse: "Vou fazer", e larguei as muitas tarefas que eu tinha, e se eu vou fazer esse filme. Então dali
Foram 2 anos consecutivos de produção, de ralação, botei no Catarse, de pedido de apoio, de amigos ajudando, enfim, uma rede muito grande de quanto quer realizar, o universo conspira, sabe. E eu entrei em editais, ganhei alguns editais de equipamento, mais de 2 milhões em equipamento de audiovisual, enfim, e muita gente ajudou, muita gente, eu nem se eu começar a falar uma aqui eu não Isso, paro. é um longo traje uma longa trajetória, né, com certeza muitas mãos, né. E quando acabou, nós finalizamos em fevereiro de 2019, eu acho que foi isso, a última diária de gravação que a gente brincou de estar na lata, né, que o filme foi captado março, início de março, menos de 10 dias do fim até o fim, explodiu A a pandemia. pandemia. Uhum, exatamente, 2019, né. E aí, quando explodiu a pandemia, 2020, né, março de isso, 2020, março de né. 2000, eu rodei Isso, 2019, março de março de 2020 2020. a pandemia. E aí eu fiquei em Guaíba, que eu estava até com a passagem de volta para o Rio, porque nessas alturas eu já estava morando no Rio, né, já tinha voltado, mas como deu a pandemia eu disse: "Não, vou ficar aqui perto da minha família, porque não Sim, tinha o que fazer". E aí que as coisas foram acontecendo. Aí eu passei 2 anos lá, chegamos aqui, 2 anos, tinha enfim, minha família, né, vocês, amigos e tantos outros. E aí, quando eu voltei a trabalhar, que a gente não enfim, bem um período muito difícil para todo mundo, para produtor audiovisual e artista, meu Deus do céu, foi sim. nada, a gente realmente vivia com a ajuda de custo do governo, não tinha como trabalhar, né. E quando eu voltei, meu primeiro trabalho foi campanhas políticas, que é uma das coisas que eu, como diretor audiovisual, fiz muito em muitos lugares, em muitas cidades, né. E aí eu voltei a trabalhar, e depois que acabou, enfim, eu também já estava tentando me reorganizar, para nisso começar a montar o filme, né, o processo de pós-produção. E aí eu fui, muito bem acometido, surpreendido por um convite Sim, de um senhor que eu acho que a senhorita conhece, né, conheço. Vagamente. meu amigo, posso dizer, né, a gente fez 2, 3 campanhas juntos e uma pessoa que eu frequentava a casa de vocês, frequentava a minha, virou um amigo e me deu uma grande oportunidade e que me fez aprender muitas outras coisas. Num período muito curto de tempo de tudo que eu vivi, que foi ter ido para o outro lado do balcão, né, depois de toda essa carreira O artística. executivo, né, agora tu és o secretário, tu representas ali o governo municipal, é um outro papel. Gente, como tu vive vários papéis, né. Ator, voltando bem no início, né. Mas esse papel, Daisy, é muito especial para mim. Eu nunca vou esquecer, não sei se passarei por esse tipo de experiência de novo na minha vida, mas é de verdade, tu sabes, né? Eu digo muito isso para ti atrás das câmeras, o quanto eu sou grato, porque o quanto me fez uma pessoa melhor. Ainda muito longe do que eu acho que deveria ser exatamente em relação a todo esse processo. Mas foi muito importante, continua sendo muito importante para mim e eu acho que eu consegui trazer algumas coisas legais, sabe, desde, E o assim, que da que minha é o mais experiência. bacana de ser secretário de cultura? Conta pra nós o que que é mais bacana, vamos pensar na coisa boa, né. Sinceramente, poder na minha são muitas coisas, mas o mais bacana, o que mais me emociona é quando eu consigo efetivamente ajudar os artistas. É uma causa pessoal de uma vida, né. Ai, com certeza, faz todo sentido pra ti, né. Pra mim faz todo sentido. Eu sei a luta, eu sei a dificuldade, e mesmo quando às vezes para o governo, para as pessoas em geral, que tem tantas demandas, elas não conseguem entender quanto para nós artistas, coisas que parecem pequenas. "Ah, isso aqui não vai resolver, então nem faz". Não faz, porque muda muito. A gente criou, né, a carteirinha do artista em Guaíba, IAG, e todo mundo acha que uma das coisas que eu acho mais relevante é que a gente conseguiu muitos descontos, a gente ajudou efetivamente na vida do Sim, artista, em né, várias lojas a gente encontra o financeira. adesivo, né, sou apoiador dos artistas guaibenses, bem bacana, E não, vários lugares. e isso é muito, eu fico muito feliz com isso, mas o meu maior legado, na minha visão, é o sentimento de pertencimento a uma classe. Porque quando o artista mostra aquela carteirinha, ele não tá pedindo desconto, embora ele ganhe. Ele tá dizendo: "Oi, eu sou artista". E isso traz uma felicidade para as pessoas muito grande, porque é tão difícil, parece que artista é só aqueles que conseguiram ter uma grande visibilidade ou ser relevante, e a arte é uma necessidade da alma, Daisy, para E quem até é porque artista. agora pensando, né, te ouvindo, historicamente é um preconceito também, né, a questão de Total. ser artista, né. Pensar no meu avô, no meu pai, se eu dissesse que eu queria ser artista,
tinha um preconceito, mas como assim? Vai viver do quê? Vai se sustentar como? Tem que estudar, tem que fazer faculdade. Foi o que minha mãe me disse, meu quem tu quer ser, meu filho? Você é ator, tá, mas vai trabalhar com o quê? Eu disse: "Pô". Poxa, eu vou trabalhar como ator. E Mas é assim, já ouvi muito isso. e isso é muito triste pra nós, assim, artistas, sabe. Então que bacana ter isso, né, e essa coisa, não, nós somos da classe, nós somos artistas, As temos a pessoas nossa se identidade. escondem um pouco, assim, as suas habilidades ou as suas próprias vontades por esse tipo de preconceito e tantos outros, né. Mas parece que não dá pra viver, sabe, você é artista, mas eu vou ter que desenvolver uma profissão pra poder viver e usar como hobby. Então, sabe, e mesmo que seja como hobby, eu não entro nesse julgamento, quando tu pode dizer pra uma pessoa: "Esse teu talento, te orgulha desse talento, mostra". Porque eu vim dizendo, eu sinto assim, a arte, eu digo isso há bastante tempo, eu não acho que a gente escolhe ser artista. Eu acho que a arte escolhe a gente. E e não tem. Se tu não, Tu não não fizer acha que é a um dom que Deus pode ter te acho, dado? eu acho que ele te deu e diz o seguinte: ou sobe a montanha ou morre, né, numa metáfora, óbvio, que é o seguinte: se tu não for, tudo bem, mas isso vai estar sempre dentro de ti. Esse é o meu sentimento, né, a minha Talvez opinião. se tu não for, tu não vai sentir aquela satisfação, aquela felicidade que tu sentiu, né, Como quando passou para trás da caixinha, conforme tu nos contou na história, né, quando estava lá dirigindo, escrevendo, dirigindo o teu roteiro, aquela sensação de felicidade, né, de é, realização. realização, David, eu acho que é isso, né. Seja o que for o teu objetivo, mas a arte tem isso, porque tu precisa expressar. Quer seja através da dança, quer seja porque é isso que eu acredito na que é a arte, né. Tu precisa expressar, tá. Qual é a ferramenta que tu vai usar para expressar? No meu caso, o audiovisual, no caso, do fulano, a dança, a tela, a pintura, né, o artista plástico, mas a necessidade que nasce em algumas pessoas de expressar o que tá dentro, um ponto de vista, né, a visão e transformar isso em uma obra. E quando tu retrai tudo isso, porque tu tá preocupado com opiniões alheia, preocupado com o que vão pensar, preocupado se tu vai ter dinheiro pra pagar aluguel, cara, eu acho tão uma venda tão injusta, É, com mas certeza é enfim, injusto, né, né, são as situações da da vida que a vida. gente vai, né, as circunstâncias da vida. E esse projeto então, né, o Sistema de Identificação do Artista Guaibense, ganhou um prêmio recentemente, conta pra gente. Bom, gente, eu trouxe aqui, porque isso aqui nos orgulha muito, né, que é o prêmio da FAMURS, que é a Federação das Associações dos Municípios, né. Então nós temos no Rio Grande do Sul 497 municípios. Todos os municípios dos 497 que achavam que era interessante, que tinha um projeto inovador, porque esse prêmio fala de inovação e economia criativa dentro da cultura, inscreveram seus projetos. De todos os projetos inscritos, foram 3 finalistas: Guaíba, Gramado e Novo Hamburgo, né, cidades de renome dentro da cultura e dos processos. E nós tiramos o primeiro lugar. Que bacana, foi muito legal, Então né. aqui? Aqui, ó, vou mostrar para a câmera que estão pedindo para eu mostrar. Mostrar para essa aqui? Aqui, ó. Então, desde quando nós ganhamos esse prêmio, foi uma coroação, assim, uma felicidade muito